has a lob. Are you kidding me? The kid. It has been a great competition. Every team is playing good. Hopefully, Angola wins it all. We are here to support Angola, so we'll see what happens today. Attend AfroBasket, but from outside the court, not inside as usual. The feeling is strange. I was just telling somebody that I was talking with, I'm used to being inside, now I'm outside. I mean, it's been strange, but all I can do now is celebrate every point, celebrate everything, and try to support my guys, and hopefully they can bring it home. What is the biggest pressure, as a player or as a fan? As a player, most definitely. You know, because we never know how things are going to go. When we are inside the court, we kind of know, we kind of have the feeling of how things are going to go. So the pressure is way bigger when we're outside, for sure. I'll be honest, my dream was to be playing in this AfroBasket in Angola. Maybe I would be finishing my career this year if I accomplish this goal, but unfortunately I'm not there. So all I can do is, you know, just support my guys, and hopefully they can bring it home and we can all celebrate on the end. O fim do AfroBasket trouxe-nos imensas reflexões e aqui vamos comentar o desabafo de Carlos Moraes, se assim podemos considerar um desabafo, e depois também aqui as vaias ao chefe, ok? E depois também aqui comentaremos o sentimento, a mistura dos angolanos em relação a este AfroBasket. Eu também recebi uma mensagem, uma crítica assim, uma pintada de provocação, uma provocação de um inscrito que me perguntou: Joaquim, também te vais calar em relação à vitória da seleção de Angola? E eu claramente respondi que o nosso irmão, o nosso inscrito, também o meu chefe aqui do canal, claro, não sei se ele é inscrito, mas eu acho que, espero que seja, que para não se preocupar com as pessoas que não estão a festejar a vitória de Angola face ao Mali, para se preocupar com as pessoas que se calam face às injustiças aos angolanos. Ponto. Em relação vamos começar aqui por fases, né? Os sentimentos dos angolanos divididos antes, durante e depois do AfroBasket. Não vamos ao jogo, não devia existir o jogo, agora Angola ganhou, não estamos a festejar. Essa divisão, essa polissemia que existe entre os angolanos em relação à organização e à vitória do AfroBasket. Existe uma polissemia porque, ora vejamos, eu posso dizer, não é? O AfroBasket não devia existir, os jogadores, se tivessem consciência do seu poder na política, não jogariam para boicotar o AfroBasket. Assim como também, eu também posso dizer que os jogadores, tendo consciência do poder do AfroBasket na política e no social angolano, devem jogar para acalmar os ânimos e aumentar as alegrias dos angolanos. Portanto, polissemia, quando estou a olhar para um fator, para um acontecimento, eu posso usar o mesmo pelo bem ou pelo mal. O AfroBasket nos dividiu nesse sentido, onde alguns pegam o mesmo AfroBasket e dizem: tu, jogador, não jogues, tu tens muito poder. Eu posso dizer: caro jogador, jogue, tu tens muito poder, porque os angolanos precisam disso. E aqui nós concordamos que o basquetebol, os desportos, são para nós angolanos um fator de identidade, porque eu posso não gostar de basquetebol,
Mas quando eu vejo a seleção de Angola jogar na final do Afrobasquetebol, do Mundial, ou sei lá qual desporto, eu vou assistir, porque é a minha seleção, é o meu país, fator da identidade. E quando nós nos identificamos muitos com um único fator, chama-se fator de unidade. A identidade, todos nós gostamos da seleção nacional, leva-nos à unidade. É um fator de unidade, o basquetebol. E também polissêmico, né? Porque alguns podem usar o mesmo fator para diferentes narrativas. Ponto. E quando o meu irmão me perguntou ou me provocou se eu também iria me calar face à vitória, não é uma pergunta retórica, mas sim uma pergunta também polissêmica. Porque ele sabe muito bem que o Joaquim pode comentar a questão do basquetebol como sendo um fator de unidade, vamos apoiar, ou então não joguem porque é também claramente uma forma de vocês, jogadores, protestarem. Ponto. Logo, é uma pergunta muito provocativa e que mora na cabeça de muitos cidadãos angolanos que vão legitimando aqueles que não apoiam e aqueles que apoiam. Se é bom ou é mau, cada um claramente fará o seu próprio juízo em relação a apoiar ou não apoiar a seleção de basquetebol. Ponto. Antes de eu avançar, antes de comentar aqui as declarações de Carlos Moraes de Penha e também as vaias ao nosso chefe do governo, chefe do executivo, o presidente da República de Angola, presidente da União Africana também, eu quero te pedir, meu irmão, meu chefe, por favor, faça like neste vídeo, subscreva, partilha, melhor, verifique que estás inscrito, verifica se já fizeste like, verifica se já partilhaste, se faz favor, digo ainda, s'il vous plaît, o seu like é o meu pagamento, é o meu salário. Obrigado a você, meu chefe, que colocou o like, partilhou, que subscreveu muito antes, ou sem mesmo eu pedir. E a você, claramente, que simplesmente agora lembrou-se ou sentiu-se comovido comigo, que eu quero muito que ainda este mês possamos atingir os 140 mil inscritos e te sentiste, vá lá, comovido com este marco, este objetivo. Agora fizeste like, fico muito feliz e obrigado. E a você que ainda resiste a não colocar like, não fazer isso, meu. Amolece esse coração. O amor é a solução para todos os problemas. Faça like, ok? Inscreva, tá bem? Dê amor em tudo que você fizer, tudo que você ver, verás que terás grandes resultados na tua vida, longe aqui dos ecrãs. Obrigado. Carlos Moraes foi ao jogo e isso mostra uma lição para todos nós, porque Carlos Moraes, no seu discurso, demonstrou ter vontade de fazer parte do jogo. Apesar de até agora ser a razão pela qual não ter jogado é um motivo que muitos desconhecem, porque, não sei se você sabe dizer em comentário, que muitos também queremos saber, mas ele demonstrou que tinha muita vontade em poder jogar nesse Afrobasket e, acima de tudo, terminar a carreira neste Afrobasket. Mas mesmo assim, Carlos Moraes, em sentido de humildade e amor incondicional à camisa, à pátria angolana e ao basquetebol, foi ao campo. Porque em outras ocasiões, o Carlos Moraes poderia dizer: eu não vou ao jogo, vou estar em casa, nem vou assistir, mas estava ali a torcer para que a Angola perdesse, para dizer que, perderam, porque eu não fiz presente. Tanto longe do seu orgulho, ciente do seu amor sobre a camisa angolana, ao desporto, ao amor aos seus colegas, foi ao campo, torceu ao máximo e, como tudo acontece na perfeição, quando você é do bem ou quando faz as coisas pelo bem, o iluminante Suco, Ngala, Yesu e Yahvé, Deus iluminou o Bruno Fernandes, peço desculpa aí por ter esquecido o teu nome por alguns instantes, iluminou Bruno Fernandes para que pudesse servir de instrumento para que se pudesse homenagear Carlos Moraes naquele momento. Pois, se não fosse homenageado naquele momento, tenho dúvidas que Carlos Moraes viria ter um outro momento para ser homenageado perante câmeras, luz, pessoas de poder, pessoas sem poder, o mundo todo que ama basquetebol acompanhar. As imagens foram partilhadas por todo mundo. Foi um momento inédito, inédito, claramente. Foi o payoff pelo seu amor ao basquetebol, pelo seu amor e também pela sua humildade em ir ao jogo, mesmo não ser convidado. Eu não sei se foi convidado ou se ele tem uma lesão ou se há um problema burocrático. Eu não sei, desconheço claramente. Quem conhece a razão, põe aqui em comentários. Na minha cabeça, quando começou o basquetebol, o Afrobasket, e eu não o vi no campo, eu pensei: deve estar lesionado. E na entrevista ele não mencionou que está lesionado. Também não mencionou o motivo. E só disse que tinha muito gosto de poder terminar a carreira
aqui neste Afrobasket. Mas pelo facto de não ter dito que está lesionado ou que está doente, deve existir ali um outro motivo burocrático e que, se claramente, não depende de si, que depende de outras forças sobrenaturais que lhe impediram de jogar o Afrobasket. Há aqui muito barulho, vou colocar uma pausa, vou arranjar um lugar mais silencioso. Ponto, tive de fugir para aquele lugar porque havia muito barulho e vim para cá. Antes de falar sobre a vaia ao chefe, gostava de olhar para os angolanos que foram ao campo e apoiaram bastante a seleção, gritaram bastante. Demonstra claramente um certo discernimento dos angolanos em relação àquilo que é governo, aquilo que é Estado, aquilo que é nação. A diferença dos conceitos, muito bom. Claro que alguns mais conscientes podiam aproveitar o momento para também mostrar o seu descontentamento, ou então o seu repúdio público a questões sociais, okay? Levantando um outro cartaz. E claramente alguns que realmente decidiram separar por completo as questões do governo, as questões do Estado, as questões nacionais, decidiram, claro, apenas entregar-se ao máximo à seleção angolana. Boas! E quanto mais as pessoas vão tendo discernimento sobre diferentes questões sociais e não só, mais tolerantes elas vão ser. Se os angolanos não tivessem esse discernimento, seriam totalmente intolerantes ao Afrobasket, ninguém iria, ponto final. E quando há esta flexibilidade entre eu entender o que é questões do governo, o que é questões do Estado, o que é questões de nação, claramente eu consigo diferenciar e ir apoiar a seleção em prol daquela alegria que os angolanos precisavam e também, como disse no princípio, enquanto fator de identidade e, no final, de unidade. Ponto. Agora, nós também precisamos aqui respeitar, mesmo que eu não tenha este discernimento sobre o que é questões de nação, questões de Estado, questões de governo, também precisamos aqui exercitar a liberdade, ok? Tudo bem, há aqui um descontentamento, alguns mais racionais, porque entendem que a função do Estado não é aquele que nós vimos nos dias 29, 28, 29 e 30 da polícia, e alguns questões emocionais, né, sentimentais, sabem que a função do Estado ainda estão conferidas, né? Alguns estão conferidas emocionais, o que aconteceu, eu perdi aquela, estou triste, portanto, por isso eu vou boicotar o Afrobasket, porque eu acho que o Afrobasket é do governo, é do MPLA, eu acho que é isso. A questão pela qual aqui é importante é que o discernimento. E alguns, né, mais racionais, né, cientes de que, ok, não é função da polícia agir como agiu naquele dia, portanto, estou triste com aquela questão, eu entendo aquela questão em termos de literatura, em termos de conceito, em termos de impacto de funções e não só, mas mesmo assim eu vou. Portanto, aqui há angolanos que vão, mesmo sentindo racionalmente, como sentindo sentimentalmente. Espero aqui não ter me embrulhado bastante em relação a essa questão aqui de respeitarmos as liberdades, ou seja, eu estou racionalmente afetado pelo que aconteceu naquela semana, então, e também pelas outras decisões, por isso não vou. E eu também estou, sentimentalmente afetado pelas últimas decisões, pelos últimos preços, pelas últimas manifestações, por isso não vou. E mesmo assim, estando eu afetado emocionalmente ou racionalmente, eu tenho que respeitar a liberdade do outro. A quem quer ir para o estádio, eu tenho que respeitar essa liberdade, ok? Enquanto vivermos em um país onde ninguém respeita a liberdade do outro, eu não posso exigir que respeite a minha liberdade, ok? É importante que também tenhamos essa flexibilidade em sermos, que haver uma certa temperança, deixar acontecer, porque ele compreendeu assim, tem que fazer, eu também quando querer, eu também compreendi assim, eu vou fazer. Okay? Como dizia, né, o sábio, minha liberdade começa onde termina claramente a sua. Essa questão aqui de liberdade, para mim está difícil de explicar, em palavras mais miúdas, e porque eu entendo que aqui no canal tem pessoas mais qualificadas do que eu, claramente, já terão percebido o que eu quero aqui comunicar. Ponto. Em relação às vaias, existe um contrato, chamado contrato social, tal como escrito por Rousseau no livro Contrato Social, até dos anos 70, 1761, acho que é por ali, anos 70, okay? Quando o filósofo suíço escreveu o Contrato Social. E nesse contrato social, o governo só vale, né, quando é eleito pelo povo. Né? E esse contrato, o povo faz um contrato com o governo, você é eleito nesse contrato aqui. Só que esse contrato tem também outros subtemas. E quando eu vejo que... Perdão. Quando eu vejo que alguns subpostos do contrato social
não estão a ser cumpridos, seja lá o governo, seja lá o povo, se for o governo a ver que o contrato social não está a ser cumprido, o governo fica triste com o povo e cria ferramentas legais, cria leis que punem, proíbem ou que autorizam. O povo, também quando vê que o contrato social que existe entre o povo e o governo, porque esse governo só existe porque eu assinei um contrato de que você deve existir e você assinou um contrato de que eu vou te dar água, luz, um contrato social, né, entre os dois agentes sociais, o governo eleito e a população. E quando a população também percebe que você não está a cumprir o contrato que nós assinamos, o contrato social, não está a cumprir porque estás a adiar, porque não achas prioridade, porque não tens dinheiro, porque estás em crise, porque não queres. Então, eu vou também revoltar. E o povo tem algumas ferramentas de revolta, como fazer silêncio, por exemplo. O silêncio incomoda bastante. Como quando falamos, ninguém vai para cá, ninguém vai para a rua, todo mundo fica em casa, bater panelas, vigília. O silêncio paralisa a economia, é muito perigoso. Até o silêncio, o ficar em casa é mais perigoso do que ir à rua fazer manifestações. Porque ficar em casa implica dizer que a economia para por completo. É muito mais perigoso, ok? Portanto, o povo tem também várias ferramentas para poder demonstrar o seu descontentamento quando o contrato social vai ser adiado ou não vai ser cumprido. Por exemplo, né, fazer agora a vaia, né? Vamos vaiar, ou se eu estou a gritar, também é uma manifestação, okay? De infelicidade, de tristeza em relação à minha observação sobre a forma como você está a olhar para o nosso contrato social. Portanto, a forma como nós vimos essas vaias são um disappointment, não é isso, não se diz em português. É um... Agora esqueci-me daqui. Ultimamente eu estou a perder o vocabulário em português porque estou a ler pouco em português. Olha, já com uma dica. Vai alternando a leitura. Para quem precisa da literatura que precisa ler, estão em outras línguas, como é o meu caso, né? Estudo economia e, infelizmente, grande parte da literatura está em outras línguas, né? Em inglês, em sua maioria. De vez em quando volta a ler em português, okay? Para não perder o vocabulário em português. Eu estou cada vez mais a perder o vocabulário em português por essa questão. Gravo em português, mas consumo um conteúdo em inglês. Okay? Consumo em inglês e gravo em português. É difícil depois, claramente, vou perdendo aos poucos o vocabulário o que é mau. De vez em quando preciso comprar um outro livro, ouvir um outro podcast, okay? Em português, para não perder claramente aqui o vocabulário. Como eu estava a dizer, vai haver este descontentamento, não é, do povo, essa tristeza em que nós somos sócios, ok? Até não somos sócios, né? Nós somos dono de uma empresa, você é o gerente, e você não está a cumprir aquilo que disse que ia cumprir. Eu não te posso demitir porque existe um contrato entre nós de que você tem que trabalhar nessa empresa, tem que gerir a empresa num contrato de X anos, né? Nas empresas são meses ou são anos, né? Então eu não posso te demitir assim, né? Eu tenho que esperar que o contrato expire, que é quando termina o mandato do presidente, e esperar as próximas eleições para poder assinar um outro contrato social com outro agente, ok? Em 2027 haverão eleições, as eleições o povo estará a assinar um novo contrato com o novo líder que eleger. Portanto, eu estou triste contigo porque você não está a cumprir o nosso acordo, o nosso contrato. Eu não tenho muitos poderes para dar sobre ti, okay? Para te exigir que você cumpra. Portanto, eu vou usando aquelas que a própria democracia que o país reserva me dá, como um silêncio, manifestação, a vaia, não sei se está na Constituição, acho que não está, mas é uma forma de manifestação, está na Constituição claramente a manifestação, e essa manifestação pode ser feita sobre várias formas, e a vaia é uma forma de dizer, estamos tristes, estamos infelizes, e esperemos, claro, que o Presidente tenha ouvido essas vaias e servir de uma almofada de reflexão sobre o que está a acontecer realmente no país. Se o Presidente não ouviu, que os seus auxiliares, pelo menos pudessem ouvir para que possam depois dizer, chefe, vimos as vaias, deverá ser para de A, B, C e D, e o que o chefe propõe? O chefe vai dizer, diga-me lá, o que você propõe? Eu, como seu conselheiro, proponho A, B, C e D, claramente assim o chefe materializa, para que não voltem a acontecer estes constrangimentos face à antena internacional, a TPA, a TV Zimbo, a FIBA, vários canais internacionais publicaram. Eu, claro, vi o jogo em um canal internacional, que estavam a relatar o jogo em francês, atenção, portanto, e houve-se estas vaias na haste internacional. Não é bonito para a imagem do presidente, não é bonito para a imagem de Angola.
não é bonito para a festa que estava a celebrar, porque é o sinal de que há alguns assuntos internos que não foram resolvidos e estão a ser lavados na haste pública. Como dizia o velho e muito bem colocado adágio, a roupa suja se lava em casa. Qual é a tua opinião em relação aos pronunciamentos de Carlos Moraes? Qual é a tua opinião em relação a esta polissemia, né, da opinião pública entre não é bom, vamos boicotar, vamos apoiar, não vamos apoiar? E também qual é a tua opinião em relação às vaias ao chefe durante o fim de jogo entre Angola e o Mali? Que Mali é este que em 2009 claramente nos faltou muito respeito? Ou 2008? Ou 2010? Já não me lembro se era a data exata, mas faltou-nos muito respeito e quase nos matou de ataque cardíaco. Até já, família. E faz like, meu chefe, se faz favor.